Paz do Senhor, eu saúdo os irmãos. Hoje então, irmãos, graças a Deus, nós vamos iniciar aqui o terceiro trimestre da nossa escola dominical. Então, o tema de hoje, falar sobre Daniel, o cativeiro de Israel na Babilônia. É tema muito importante para nós, irmãos, porque esse cativeiro, ele foi lançado, a Israel pelo Império da Babilônia, que subjugou então Israel, e ele tinha um caráter de fazer com que Israel perdesse a sua identidade. Então veja, o cativeiro, ou todos aqueles povos que estão distantes de Deus, eles aos poucos vão perdendo a identidade. Então essa lição nos traz um ensinamento muito profundo a respeito da nossa nação, porque a nossa nação precisa encontrar a sua identidade em Deus. Então a nossa nação precisa se voltar a Deus, precisa se arrepender e se voltar a Deus, buscar a Deus, entender então, como o nosso falou aqui, sobre as questões da oração. Mas como um pormenor para complementar, a oração ela é redescoberta através da leitura da palavra. Então nós vamos ver aqui que Daniel, ele encontra a revelação de Deus através da palavra. E aí em oração ele busca o despertamento do seu povo. E ele entende pela palavra que o arrependimento era o primeiro passo, Então a nossa nação ela precisa se voltar. Estamos em tempos de crise, é o nome da lição do trimestre, tempos de crise, Então, vemos isso no mundo hoje e na nossa nação aqui brasileira, mas ela precisa se voltar a Deus, buscar a revelação de Deus, para que possa saber em que quesito ela vai orar, Nós falamos de oração, mas orar por quê, a respeito de quê, para quê? Então a palavra ela vai revelando isso aos poucos, Nós vamos observar que Daniel ele estava meditando profundamente na palavra quando ele pôde perceber que havia uma profecia, uma revelação de Deus dada em Jeremias, que o povo ficaria cativo por 70 anos na Babilônia. Então ele foi orar para confirmar essa revelação, vejam só. Então ele já tinha um objetivo na sua oração, porque ele percebeu nas escrituras que já havia uma revelação sobre esse período do cativo ali na Babilônia, que seriam de 70 anos. Então esse é o tema aqui do trimestre, mais específico da nossa lição. O que acontece? O cativeiro então faz com que você perca a sua identidade, Então Israel estava cativo numa nação estrangeira, mas o Brasil, ele parece estar cativo em sua própria nação. Então, qual a esperança que ele tem de sair do cativeiro? Se ele não percebe nem que está em um cativeiro. Então, a nossa nação precisa se voltar à palavra e buscar em oração a revelação de Deus, para que nós não percamos a identidade. Por que eu estou falando em identidade, irmãos? Porque, por exemplo, Daniel, quando foi levado cativo à Babilônia, na primeira remessa ali, no ano de 605 ou 606 aproximadamente, ele foi levado cativo pela Babilônia, Mais ou menos com 15 anos, o seu nome Daniel, do hebraico, ele diz: Deus é meu juiz. Então quando ele chega na Babilônia, ele passa por 3 anos de treinamento com os sábios da Babilônia e é mudado seu nome para Beltesazar, que significa Bel te proteja. Bel era o deus da Babilônia. Então veja, muda o nome para que perca a sua identidade, Bel te proteja, o Deus da Babilônia te proteja, Então veja, e os seus amigos também, a gente vai falar um pouco disso, foram trocados os seus nomes para que perca a identidade. Então nós não podemos deixar que isso aconteça com a gente, que percamos a nossa identidade em relação ao Criador, nosso Criador, A identidade para com Deus. Então essa lição aqui tem muita propriedade, muito assunto, enriquecedor aqui para a gente esse trimestre, tá, irmãos? Eu não estava lendo a revista nas lições anteriores,
Mas como eu estou com uma versão digital e nem todos ainda estão com a revista, né? Por causa aí de alguns problemas peculiares com então eu vou ler a lição e a gente tenta ir comentando no tempo que nos foi proposto aqui, que está bem curtinho. Mas a gente tenta extrair o máximo que puder. E se por acaso a gente não chegar no final da lição, a gente vai complementando nas outras lições. Amém? Então, vamos lá? Eu vou lendo e com certeza nem todos os irmãos têm a revista digital. Só para complementar também, irmãos, o irmão já falou, mas eu gostaria de deixar bem claro sobre o missionário Eurico Bergsten, né? Ele foi um dos maiores autores das revistas bíblicas dominicais. Ele escreveu 35 revistas. Essa na qual nós vamos estudar foi lançada pela CPAD, sobre a sua autoria, no ano de 1992, né? Como o irmão falou, ele faleceu em 1999. Então, 35 revistas. Ele é proveniente da Finlândia, então é conhecido, é escandinavo, um missionário que veio aqui para o Brasil. Tem muitas obras. Na FAESP nós temos a teologia sistemática, que nós acompanhamos com os alunos da FAESP, que é do Eurico Bergsten. Então tem muita profundidade os seus ensinos, tá, irmãos? Então essa revista é relançada que nós vamos estudar. Só para ficar aqui registrado. Então veja, eu estou falando da identidade, né? Eu falei do nome de Daniel, que foi trocado para Beltesazar. Então, Bel te proteja, o Deus da Babilônia te proteja, e não mais Jeová, o Deus é o meu juiz. E os seus amigos também, vejam. Misael foi trocado para Mesaque. Quem é igual a Cu, é o Deus da lua da Babilônia. Também trocado Ananias para Sadraque, o servo de Acu, né? Então veja, trocados os nomes. Então que rasgue toda a identidade que vocês tinham em Jerusalém, né? Que sirvam então o servo de Acu, e também Azarias, Abednego, o servo de Nego. Então veja, eram as divindades da Babilônia, tá, irmãos? Então nós precisamos ficar cravada aqui essa mensagem da identidade. Não percamos a nossa identidade, né? Então o Brasil é o seu próprio cativeiro. Então qual a esperança de sair do cativeiro? Buscando a palavra e a oração para que Deus nos revele, né, a nossa verdadeira identidade em e tão somente nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então, o primeiro tópico da lição vai nos dizer, vamos partir na introdução, né? Os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel quando no ano de 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Veja, Daniel ele participa do período todo do cativeiro, praticamente 70 anos, né? E ele serve a 6 governadores babilônios e 2 persas. E 3 desses ele é primeiro-ministro. Então já com 20 anos ele foi levado a primeiro-ministro de Nabucodonosor. Conselheiro principal do grande imperador, do grande rei, né? Do grande império da Babilônia. Então veja, no meio do paganismo, já a identidade e o caráter de Daniel, né? Certamente Daniel foi uma figura que é exemplo para toda a igreja hoje, né? Mas ele foi uma figura que livrou a extinção de Israel. Porque eu estou insistindo aqui nesta mensagem, nesta palavra sobre identidade. Ele não deixou que a identidade de Israel fosse pervertida, tá? Ele não deixou. Então ele aconselhava os reis com perigo de ser morto ali na mesma hora, que era assim que acontecia. Então ele aconselhava os reis a respeito de questões políticas e religiosas, tá, irmãos? Na antiguidade, a política e a religião, era uma coisa só, tá? Não tinha essa divisão, era misturado, né? Todo esse conceito. Então é bem importante isso. Veja,
Gostaria de ler aqui com os irmãos, quem puder acompanhar, 2 Crônicas, capítulo 36 e verso 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então aqui em Crônica vai nos dizer, né, que pela ofensa dos anos sabáticos que Israel promoveu, foi por isso que foi promulgado 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então, entre um dos motivos que foi cativo, a ofensa aos anos sabáticos, porque era uma ordem que foi dada lá em Levítico, tá, irmãos? Então, em Crônica, a própria escritura dá a interpretação do motivo pelo qual Israel foi levado ao cativeiro, tá? Essa ordem foi dada lá em Levítico, quem puder acompanhar, 25, versos 3 a 5. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá o sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não colherás, e as uvas da tua separação não vidimarás. Ano de descanso será para a terra. Então não vou aprofundar aqui nesse assunto, não é esse o assunto específico, mas se os irmãos forem ler, perceberão que os anos sabáticos que não foram cumpridos por Israel vai dar exatamente os 70 anos. Então dá exatamente 70 anos, tá? Então um dos motivos aí. Agora vejam, irmãos, como eu comentei, o estudo profundo das Sagradas Escrituras, né, no qual Daniel ele se colocou, ele conseguiu compreender que estava se cumprindo os dias de Babilônia. Agora veja, né, irmãos, Daniel ele foi posto como primeiro-ministro e ele cuidava de vários governadores, 40 governadores, porque a Pérsia ele colocavam como se chamavam os sátrapas, eram os que cuidavam da terra, 120. E 3 para cuidar desses 120. Um desses 3 era Daniel. Então veja, ele tinha muito trabalho a fazer. Cuidar de 40 governadores nas províncias todas da Babilônia, que não era pequeno. E mesmo assim ele meditava profundamente na palavra. E buscando em oração a resposta de Deus, né? Então esse aqui sempre o exemplo tirando para a gente, né? Precisamos mais